Olá, e no encontro de hoje o assunto vai ser: postar não é estratégico, vender sim. E eu queria começar esse nosso bate-papo de hoje fazendo uma pergunta. Quantos de vocês já postaram a foto de um corte, que o corte ficou excelente, ficou brilhante, perfeito, mas no fim do dia a postagem contou apenas com 20 curtidas e 2 comentários? Quantos? Ou pior, quando você se preparou a semana inteira produzindo um vídeo, produzindo um Reels, e no fim ele teve ali um desempenho bem abaixo do que você estava esperando ou planejando. E o nosso encontro de hoje vai falar basicamente sobre isso. Entender por que isso acontece. Mas de antemão, já digo, você não está sozinho nessa. E isso é bem comum e no encontro de hoje a gente vai debater por que isso rotineiramente acontece. Quero agora apresentar um exemplo prático. Existem dois barbeiros. Um posta corte, 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 promoção, promoção, corte, promoção. O outro posta corte, barba, bastidor, dia a dia, o lifestyle dele, o que ele faz fora da barbearia, o que ele conversa com o cliente. Então a gente tem dois tipos de posicionamento. Um é vender corte, o outro é vender um pertencimento, é vender o dia a dia. Então, quando você cria essa conexão de não parecer apenas um vendedor de corte, mas alguém que está ali disposto a fazer parte do seu dia a dia de forma muito natural, de forma muito orgânica, isso acaba atraindo mais a percepção de valor que o cliente vai ter de você. Afinal, hoje no mercado está cheio de barbeiro que tem um corte excelente. Então, o que vai diferenciar um barbeiro do outro? Será que é o corte de qualidade? Talvez. Mas então, se fosse um corte de qualidade, por que que o mesmo cliente que tem o mesmo cabelo senta aqui na cadeira do Zé Barbeiro e paga R$ 70 e vai sentar na cadeira de outra barbearia vai pagar R$ 50? Qual a justificativa na mente desse cliente? Por que que ele está cortando aqui? Por que que ele não está cortando em outro lugar onde o preço é menor? Porque é através das redes sociais que a gente constrói essa percepção de valor. Na verdade, é um dos canais que a gente pode construir essa percepção de valor. Então, aqui dentro, quando temos vários barbeiros, gente, temos que colocar na cabeça que, apesar de sermos amigos, você é avaliado individualmente por cada cliente. E cada cliente vai te analisar como você se comporta tanto aqui como você se comporta nas redes sociais. Outro exemplo que acontece bastante é o quê? É o cliente postar todo dia achando que isso vai gerar cliente. E muitas vezes não vai. Não é sobre a quantidade, gente, é sobre a qualidade. Então você criar essa comunidade com os seus clientes é indispensável para que você no futuro possa ter uma agenda cheia. E como um cliente escolhe uma barbearia? Nesse processo, o cliente ele encontra aí 3 passos para definir a escolha de uma barbearia. Primeiro, ele conhece. Segundo, ele confia. E o terceiro passo é o agendamento. Então, é importante que suas redes sociais estejam preparadas para todos os níveis de cliente. Então, como que um cliente conhece a barbearia, por exemplo? Quando ele passa na rua, então ali ele começa a conhecer. Então, a partir daquele momento que ele conhece a barbearia, normalmente o primeiro canal que ele vai é no Instagram. Então, ali é importante que a gente tenha produzido conteúdos de transformação, de estilo, de conexão. O segundo ponto, ele passa a confiar. Então, quais são os tipos de conteúdo que a gente pode criar para confiança do cliente? Nesse ponto de confiança, a gente pode trazer o quê? Os feedbacks. Então, o cliente ele vai olhar qual a colocação da barbearia no Google, ele vai ver antes e depois, ele vai ver bastidor, ele vai ver as historinhas do ambiente para saber se é agradável. Então, tudo isso a gente está construindo ali uma confiança com o cliente. E por fim, ele vai agendar.
Só voltando aqui para o passo 2, gente, normalmente é no segundo passo de gerar confiança que normalmente a grande maioria perde os clientes, né? Então o cliente conhece, ele passa a seguir, mas quando ele percebe que não gera valor, ele já fica desinteressado naquele momento e já tchau e benção para aquele estabelecimento. E o terceiro passo é agendamento. Então nesse passo aqui, ele já o que ele está buscando? Ele está buscando a experiência em si. Então, o que ele encontrou na rede social precisa, de fato, que ele tenha uma experiência, no mínimo, igual o que ele depositou de confiança na hora do agendamento. Então, assim, é todo um processo. A partir do momento que ele conhece, até o momento que ele sai, tudo isso deve estar muito bem encaminhado, deve estar tudo amarradinho. Você, como barbeiro, já deve ter o seu roteiro. Ninguém está falando aqui de nenhum barbeiro amador. Então é importante que você já tenha minimamente o seu roteiro de atendimento. Óbvio que o Zé Barbeiro, que é a marca, já tem o seu padrão, mas estamos trabalhando com pessoas. Então pessoas têm o seu método próprio, têm os seus gostos, têm a sua cultura, têm os seus ideais, têm a sua ideologia diferente. Então, é importante que tenha ali micro adaptações para que o seu atendimento seja exclusivo e personalizado dentro do contexto da marca. E agora, 4 tipos de conteúdo para barbeiros que vendem. E o primeiro conteúdo para você, barbeiro, criar para gerar vendas no seu dia a dia, o primeiro de todos é você criar percepção de autoridade. Quais são as postagens que você vai ter aí esse aumento de percepção de autoridade? Quando você posta explicando o que você está fazendo. Um exemplo clássico sobre isso, que ajudou, por exemplo, o Morelli a aumentar a agenda dele significativamente quando ele passou a fazer o visagismo, foi o quê? Ele passou a postar vários reels falando sobre isso. Vários reels atendendo os clientes, explicando, falando que esse tipo de corte é assim, que esse tipo de corte tem que ser quadrado, que esse tipo de corte tem que ser mais redondo para adequar com o seu estilo de vida. Então, tudo isso mostra que realmente você sabe. Gente, para o cliente, tudo o que é dito tem um valor. Tudo que é feito e não é dito tem um valor inferior. Explicar o passo a passo é uma forma de você aumentar a percepção de valor e de autoridade, porque o cliente está ali na sua frente, entendendo que realmente é um profissional que está atendendo ele. Então é importante que todo o passo a passo seja ali dito para o cliente. Outro tipo de conteúdo é o quê? É explicando o tipo de corte, é ensinando a fazer o corte, é ensinando curiosidades sobre como usar uma pomada, explicando a diferença de procedimentos químicos, explicando a diferença de hidratações, explicando cada tipo de barba, o que cada tipo de barba pode usar, o que cada tipo de cabelo deve usar. Então, esse tipo de conteúdo gera um valor riquíssimo para o barbeiro. Outro tipo de conteúdo é o conteúdo que cria conexão com o cliente. E nesse ponto, nós temos um barbeiro que está fazendo um trabalho assim excepcional, que é o Wanderson. Então, e outra, gente, antes de eu entrar nesse assunto, é importante, dentro de todo esse cenário, que a repetição, ela gera conexão. Então, assim, o Wanderson, ele está criando uma conexão muito profunda com os clientes dele e, consequentemente, com futuros clientes que olham, assistem aquela história que não está falando sobre cabelo, que não está falando sobre barba, aonde o ponto central naquele momento, daquele Reels, é o cliente. Então, você se conectar com o cliente, muitas vezes é colocar o cliente em primeiro lugar. E qual é uma das principais formas de colocar qualquer pessoa em primeiro lugar? Ouvindo e deixando ela falar. Então é exatamente isso que o Wanderson vem fazendo nas redes sociais dele, com um trabalho excepcional. Quem entende de marketing,
quem entende de publicidade, de propaganda, como eu que estou estudando, observa e sabe que o futuro do marketing é relacionamento. Não existe marketing apenas vender por vender, porque o cliente já está saturado, o cliente já está cansado. O cliente ele quer se fazer presente, o cliente quer fazer parte, o cliente não quer ser usado. Então, assim, você usar o cliente só para cortar o cabelo, tá errado? Não, não tá errado, convenhamos. Mas não é o tipo de postura adequada para uma agenda saudável, para uma agenda sustentável a longo prazo, onde você veja o cliente apenas como um número. Então você tem que passar a ver o cliente como seu amigo, como uma pessoa que agrega a você também. Então o cliente tem que ter essa percepção de ouvir e de acolher o cliente para acolher um pouco daquelas informações que universidade, que livro, que viagem nenhuma vai nos proporcionar com o tanto de possibilidades que a gente tem quando cada cliente senta nessa cadeira. Cada cliente que senta aqui é um mundo. Então eu já fui barbeiro, gente. E eu confesso para vocês, uma das coisas que mais despertou esse meu desejo por viagens foi o contato com os clientes. Então, assim, se hoje eu tenho um apreço pela leitura, se eu tenho um apreço por viajar, se eu tenho um apreço por vinho, tudo isso foi consequência do meu relacionamento que eu tive com os meus clientes, que eles chegavam, comentavam comigo e eu ficava muitas vezes travado. Poxa, é mesmo, legal, né? Que massa. Então eu falei assim, poxa, eu quero falar sobre viagem com o meu cliente, eu quero falar sobre vinho com o meu cliente, eu quero falar sobre o livro que o cliente está lendo. Então isso gera, além de gerar conteúdo na sua bagagem pessoal, consequentemente gera resultado na sua vida profissional. Então é importante que isso também tenha ali, esteja atrelado ao seu cotidiano para gerar benefício para a sua cadeira, consequentemente benefício para a sua renda e para a sua vida. Outro tipo de conteúdo que gera, outro conteúdo rico para barbeiro é o que? É prova social. Então, assim, se você observar o Instagram da barbearia, sempre a gente está postando os feedbacks, porque eles são, gente, indispensável. Indispensável para qualquer cliente que não conhece a marca, dar minimamente um pouquinho de credibilidade. Então, se você vai visitar um negócio, a primeira coisa que você vai saber é pensar, tipo, o que a galera tá falando dessa barbearia. Você compra na Shopee algo que é mal avaliado? Não. Então, por que um cara cortaria o cabelo com uma barbearia que é mal avaliada? Não faz sentido. Por isso que a gente tecla muito no botão de pedir a colaboração de vocês para fazer parte dessa campanha de avaliação no Google. Quando o cliente de primeira viagem acessa ali o nosso perfil, que vê com várias citações do mesmo barbeiro, gente, é naturalmente, humanamente, psicologicamente comprovado que a tendência é de dar chance para aquele barbeiro. Se ele viu 3 vezes o nome lá, Jardel, 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 não faz sentido ele ligar para a barbearia e falar assim, não, quero qualquer um porque eu não conheço. Ele vai dizer assim, não, eu quero com o Jardel. Muitas vezes ele nem fala, mas quando ele senta na cadeira, ele diz, não, porque eu vi o seu nome lá e tal, então agendei com você. Outro tipo de conteúdo que é indispensável nas redes sociais é o quê? É o convite do próprio cliente. Aliás, é o convite do próprio barbeiro. Se o barbeiro fica ali na moita, se o barbeiro fica escondido, se ele não interage com ninguém, se ele não curte a publicação do seu cliente, se ele não comenta, se ele não está ali interagindo, ele está fazendo o quê? Ele está escondido. Ele não está sendo lembrado. Então, você se manter ativo, interagir com o cliente é importante para que o cliente tenha ali minimamente um contato com você. Então, um dos conteúdos é estar alertando o cliente, olha, dia Z, é dia tal,
Então, não esquece de agendar, porque esse dia é corrido. Segunda-feira, terça-feira é a minha folga. Então, fica ligado que nesses dias eu não estou, porque a quantidade de mensagem que a gente tem. Posso agendar com Raios hoje? Não, Raios folga toda terça-feira. Quer deixar marcado para amanhã? Pode deixar marcado para amanhã. Mas outros, gente, e eu falo isso porque muitas vezes eu estou na recepção. Alguns clientes, eles são fiéis exclusivamente a vocês. Então, se vocês não estão naquele dia, ele vai cortar aonde ele estiver mais próximo. Ele não vem no Zé Barbeiro, ele vem no Zé Barbeiro porque ele quer cortar com você. Se você não está, ele vai em qualquer lugar. Então, é importante. Aí, nesse caso, quando ele vai cortar em qualquer lugar, perde eu e perde você. Por isso, é importante que esses recados podem parecer banais e repetitivos, mas é extremamente necessário vocês alertarem o dia da folga, né, o horário de funcionamento do trabalho de vocês. E aqui fica a dica, gente. É um trabalho de mão dupla, né? O que eu vejo hoje. Muitos barbeiros não identificam a barbearia no seu perfil, né? Então não está lá no feed, não está lá na biografia, não tem o endereço do estabelecimento que vocês trabalham, que no caso é o Zé Barbeiro, né? Muitas vezes não tem o WhatsApp de vocês. Agora eu vou deixar aqui a sugestão para vocês. Eu vou aqui estar 100% disponível para quem quiser aí uma bio personalizada. Eu analiso o perfil de cada um, crio a biografia de cada um, com um link específico, com informações de WhatsApp, com recadinho de dia de folga, onde atende, os horários, tudo direitinho. Quem quiser, então depois é só me chamar que eu vou criar aí para cada um, caso seja necessário, só me solicitar. Falamos muito sobre o feed e agora vamos falar sobre os stories. Gente, é nos stories que o negócio vai de fato acontecer. Porque o cliente ele vai olhar, ele quer saber como é o seu dia a dia. Então é importante que nesse momento você realmente coloque a sua cara ali nas historinhas. Historinhas, gente, é bastidor. Então é o momento de você postar a sua agenda que está cheia, que isso gera autoridade, é bacana. Tipo, cliente não quer barbeiro agenda vazia. O cliente ele quer ser atendido pelo barbeiro com agenda cheia. Ele quer ser atendido pelo barbeiro estrela. Ele quer ser atendido por quem não tem horário. Ninguém vai escolher se você está passando aqui na sorveteria. Aliás, tem uma sorveteria um do lado da outra. Uma está com a fila gigante e a outra tem 2 pessoas. Qual você vai escolher? Você vai pensar, poxa, eu vou naquela porque está lotado, porque ali é bom. Porque ali naquela outra tem 2 pessoas. É ruim. Automaticamente a nossa mente humana vai pensar assim. Ele não quer saber se aquela fila lá está cheia. Ele não quer saber se é promoção. Ele quer saber se está lá porque o efeito manada força o ser humano a ir para onde tem mais gente. E um fato curioso, que para quem não sabe, a Red Bull, ela praticamente no início ela ia quebrar. E o que foi que o estrategista, né, da marca fez em Londres? Pegou, foi na fábrica, falou assim, olha, todas as latinhas que não estão envasadas devem ser levemente amassadas, como se fosse, né, apertada assim no meio, levemente amassadas e serem descartadas de monte nas lixeiras dos metrôs. Então, tipo assim, todo mundo via aquele volume de latinha e disse assim, poxa, o que é isso que tá todo mundo bebendo e eu não? Então, assim, foi uma das sacadas iniciais de recuperação do Red Bull no início, quando ele quase quebrou. Então, assim, você se mostrar como uma agenda cheia é uma forma de você criar ali uma autoridade com o seu cliente. Então, não seja assim tão fácil com o seu cliente. Eu tenho qualquer horário que você quiser. Né? Também, mas isso deve ser muito... Isso deve ser analisado com muito cuidado. Porque o que eu vejo hoje é o quê? É praticamente todo dia barbeiro dizendo,
Estou com agenda disponível, estou com agenda disponível, estou com agenda disponível, estou com agenda disponível. Todo mundo já sabe o que é que tu vai postar. De manhã. Bom dia, estou com a agenda disponível, bora agendar. Então isso não gera nenhuma expectativa no cliente, muitas vezes a pessoa jamais nem abre. Então se você experimentem. Apaguem todas as postagens que tem nas suas historinhas. E no primeiro dia de trabalho, você acorda, falando aqui, bom dia, gente, olha, acabei de chegar aqui na barbearia, passando para desejar uma excelente semana para vocês. E se precisar de mim, estou aqui. Clica no link. Quando você colocar a sua cara, que você falar, que você se conectar realmente com o seu cliente, vocês vão ver que nesse dia as suas historinhas terão uma visibilidade muito maior. E é um processo, né? Primeiro você precisa ser visto para você ser lembrado e para você ser solicitado. Então, assim, é um processo. As coisas não vão acontecer de forma automática, espontânea e de um dia para o outro. Outro ponto chave que eu queria falar com vocês é sobre o WhatsApp. O WhatsApp, na minha opinião, é a ferramenta ali onde está a mina de ouro dos clientes já da base. Então, quando você já tem o WhatsApp do cliente, vocês têm tudo o que qualquer empresa tem. Aliás, vocês já têm tudo o que qualquer empresa quer. O contato direto com o cliente final. Gente, isso é o mais valioso de qualquer negócio. Contato com o cliente direto. A partir do momento que você tem essa linha, esse canal direto com o cliente, você pode falar com ele todo santo dia. Fulano, bom dia, olha, amanhã não vou estar na barbearia. Minha agenda disponível para terça-feira já está ok. Aí você tem infinitas possibilidades, as historinhas. O que eu vejo que muita gente não salva o seu nome no WhatsApp. Então, muitas vezes, quando alguém fala com você, não tá lá o seu nomezinho embaixo, só tem um número. Então, é importante que nas configurações do WhatsApp você crie o seu nome personalizado. Eu recomendo o que sempre? Coloque o seu arroba do seu Instagram, porque é no Instagram que ali muita gente vai te conhecer. E também já tem a ferramenta para quem usa o Google Business, já a ferramenta de já atrelar o seu perfil Instagram, WhatsApp. Então é importante que esse processo seja feito para diminuir aí o ruído nas suas redes sociais e encurtar os caminhos para o seu cliente, que às vezes ele quer olhar o que você está postando, o que você postou e tudo, e no WhatsApp já é um caminho ali bem fácil para ele. Então no WhatsApp você já pode criar várias ferramentas de o valor do corte, o valor da barba, o valor dos pacotes. Você pode deixar recados de horários de funcionamento, então você já coloca os dias que você vai estar de folga. Então são pequenos detalhes que mostram para o cliente que você é uma pessoa profissional, que aquele contato ali não é de um barbeiro doidinho, não é de alguém que está ali brincando. A gente tem que se posicionar, galera, como profissionais que somos. Então, a partir do momento que você transfere seu Instagram para um Instagram profissional, é importante que essas ferramentas sejam usadas de forma adequada e profissionais. E por fim, é isso. Vou mandar aqui também um PDF junto com vocês, junto com o vídeo, sobre dicas de postagem, né? Então vai um roteirozinho completo aí para muitas vezes você não sabe o que postar, então já estou criando esse tipo de conteúdo para ajudar a auxiliar vocês aí durante os próximos dias para a criação de conteúdo. Muito obrigado e tchau, tchau.